Gente querida, estimo encontrá-los bem. Muito bem, estamos aqui então, já chegando perto do terceiro domingo do Advento. E nesse terceiro domingo do Advento chegam os bichos. Tradicionalmente eu vou falar um pouco deles, na parte da artesania, o carneiro, o boi e o jumento, ou a ovelha, a vaca. Então, assim, nessa nossa semana do Advento, eu pensei muito, sabe? Primeiro porque, assim, eu tenho pouca ligação com os animais. Eu vejo com a minha companheira de caminhada que ela tem pato, ela tem galinha, ela ama os animais. Sabe aquele tipo de pessoa que vive em função dos animais? Eu tenho 2 cachorras e 2 gatas. Eu vivo com elas me têm como referência. Mas eu não sou daquele tipo de pessoa que sonha em fazer veterinária quando criança. Eu nunca fui. Né? Então, os bichos para mim me são sempre estranhos. Né? Eu digo, eles são do âmbito da matilha. Né? Eu acho que eu sou mais nesse sentido mais solitária, digamos assim. Né? Então, eu fiz o caminho que eu sei fazer, que é o caminho das artes manuais. Vou trazer aqui uma feltragenzinha para a gente colocar um pelinho nessa ovelha. E fui na filosofia, fui nos livros, fui olhar, né? O que se fala de bicho por aí. E aí, eu fiz uma viagem longa, sabe? Eu comecei lá por esse livro, Uma Breve História da Humanidade, para fazer uma cronologia. Vou colocar todos aqui, ó. Os Sapiens, né? Do Harari. Para colocar uma cronologia. Aqui, ele diz assim, que há 3,8 bilhões de anos surgem os primeiros organismos. É o começo da biologia, diz ele aqui logo no comecinho do livro. Aos 6 milhões de anos, o último ancestral em comum de humanos e chimpanzés. Muito bem. E eu trouxe isso por causa de um incômodo, sabe? É que eu tenho um incômodo, vocês sabem. Por isso que eu construo essa antroposofia da imanência. E esse meu incômodo é numa certa supremacia humana, né? Que os movimentos veganos, a cada dia que passa, se constituem mais fortemente no combate a essa supremacia, né? Porque se há um fascismo instalado desde muito, é o fascismo junto aos animais, não é? Como que eu mesma, eu moro num condomínio rural, né? São granjas. E aí, para eu sair da minha granja, ir para a estrada, fora da porteira, onde eu faço caminhada, eu tenho que pegar minhas 2 cachorras e prendê-las numa guia, né? E falar aquelas palavras de comando, junto, não sei o quê. Isso é de um autoritarismo, né? Que vira e mexe, aquilo assim, me dá um... Enfim, faz parte do jogo, mas a gente tem que olhar para isso, né? Como é que a gente chega na terceira semana do Advento e naturaliza isso como se isso fosse desse jeito, como se a gente não estivesse pensando em outros modos de existir? A mesma coisa com a alimentação animal. A gente tem que olhar para essas coisas. Não tem como escapar, gente. A gente tem que olhar para tudo. Já que a gente está em estado de sítio,
Já que a gente está preso no domínio de uma força trevosa, vamos aproveitar para fazer uma faxina. Vamos aproveitar. Já que a gente está no cárcere, vamos aproveitar para olhar para nós mesmos, para olhar para isso que a gente construiu até agora, que permitiu a ascensão do fascismo de novo, com a maior naturalidade, a ponto de pessoas humanas superiores, do alto da sua supremacia, falarem, mas a gente tem que entrar com um trator na casa dessas pessoas e acabar com tudo. Com a maior naturalidade. E a gente vê esses vídeos circulando com essas pessoas falando isso, né? E sabendo que outras pessoas mataram, enforcaram outras, e a gente continua vivendo, como se nada tivesse acontecendo. Ai. Então, acho que a gente precisa olhar para tudo isso, né? Olhar, inclusive, eu estou fazendo desde a semana passada um exercício de olhar, inclusive, para os nossos próprios versos do cotidiano. Tem um verso lindo que eu adoro, e que eu estou questionando ele, brigando com ele, é um verso de Rudolf Steiner, que eu queria começar com ele, brigando com ele, para achar palavras que nos tirem dessa supremacia, né? Para achar palavras que nos coloquem em igualdade de condições, de valor, com tudo que existe, né? Com a natureza inteira. Então, o verso é assim. Ele fala, eu contemplo o mundo. É claro, a força da contemplação é importante e tal, mas para minha briga, eu tenho tentado me colocar dentro, em vez de estar fora contemplando, me colocar dentro do mundo. Então, eu mudei o verso do Steiner, eu faço umas parcerias com ele de vez em quando, que diz assim, eu componho o mundo, ou seja, eu estou dentro do mundo. Onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras jazem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem, onde o ser humano tem em si a alma, o verso diz, abrigou o espírito. Mas aí eu fiquei brigando com isso, sabe? Porque se eu falo abrigou o espírito, é como se o espírito fosse uma coisa que estivesse fora dessa composição. Como se o espírito fosse uma garantia, um dado. E lembra que no começo dessa nossa brincadeira aí, a gente estava falando que nesse advento, a nossa vontade era de ser gente, de se transformar em gente, né? Então, esse espírito seria uma coisa que tudo bem que ele tenha um impulso, né? Mas a gente não é garantia, né? A gente tem que se aproximar dele, a gente tem que construir ele em nós. A gente tem que construir um espaço para ele em nós, né? Tendencia a alma. Então, compôs, construiu, né? É mais do que abrigar, na minha opinião, porque abrigar dá a impressão que ele já está pronto. E ele não está pronto, gente. Bem, na minha opinião. Então, eu pensei assim, tô ainda lutando. Não gostei, mas coloquei, construiu o espírito. E aí eu estava pensando, mas tá, esse espaço também, isso é lá no âmago da filosofia, né? Lá em Schiller, vou chamar assim. Esse lugar onde o espírito é acolhido, digamos assim, na alma, né? Ele não é dado e não é fixo. A gente precisa o tempo todo, né? O tempo todo tá fazendo a manutenção desse espaço em nós. E aí eu tô aqui brigando ainda com o verso, dizendo assim, construiu o espírito, construiu o espaço para ele e o preservou e fez a sua manutenção. Tô aqui brigando com o verso. Mas é um verso lindo, que diz assim, ó,
eu contemplo a alma. Eu coloquei, eu componho a alma que reside em mim. E aí diz o divino espírito. Aí eu pensei, e o ativo, né? Porque eu queria essa coisa da ação, né? O ativo espírito age dentro dela, assim como atua sobre a luz do sol. Ele paira fora, na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. O verso é lindo, as palavras são lindas, mas eu estou querendo dar uma ênfase na nossa atividade. Por quê? Porque eu tenho visto por aí muita gente, agora mesmo passei por uma publicação onde tinha uma pessoa chorando no carro, que o irmão é deficiente, já nem sei mais como fala agora. Bem, o irmão tem necessidades especiais, que também já mudou esse nome, já não é mais. E ele recebia uma pensão. E agora essa pensão foi cortada. E ela diz assim, eu não votei nessa pessoa, eu não votei em ninguém. Então, essa coisa de eu não votei em ninguém, quero que tudo dê certo mesmo assim, essa postura eu tenho encontrado cada vez mais nos meios que se aproximam dessa noção de espírito. Como se a gente pudesse, e eu falo isso porque eu fui assim, vocês sabem, né? Eu não votei durante a vida toda, não me meti com essa coisa de política, me mantive fora, me autodenominei anarquista, né? E aí eu colaborei por essa confusão, para dizer o mínimo, que nós estamos inseridos. Então, assim, há um modo de estar no mundo de maneira ativa. E os animais, né, voltemos a ele, nos mostram isso. O animal, ele está sempre ativo, ele está sempre inteiro, ele está sempre conectado com o seu gesto, né? Ele não quer que as coisas deem bem, mas ele não fez nada para isso, né? Então, minha produção junto a esse verso foi como que essa noção de espírito pode chegar até nós, não como alguma coisa garantida, que já vem pronta e bela, mas algo que a gente tem que fazer todo dia para isso produzir efeito. Enfim, estou nessa produção ainda. Vou trabalhar porque esse verso é para a semana que vem. É para olhar, quando ele chegar no reino hominal, né? Para a gente olhar tudo isso. Essa semana, o verso é outro. Por quê? Porque essa semana a gente ainda está, né, no reino vegetal. Mas o reino vegetal ele vai se mesclando para o reino animal. E essa mescla, né, vai assim, da vegetação para a flor e da flor para o inseto. Então, eu pensei muito nessa coisa do inseto, né? E aí eu vou trazer um pouco hoje, quero mostrar por onde que eu andei, mas eu vou trazer um pouco hoje um verso lindo que está aqui nesse livro do Rudolf Steiner, né? O ser humano como sinfonia das forças universais. Eu vou trazer um pouquinho isso, mas só para vocês verem como que eu andei passeando, digamos assim, por esse nosso caminho. E olha, tudo homem barbudo, gente. Eu procurei nas mulheres, mas não achei assim nada. Eu vou trazer Maria Gabriela Lençol, né? Mas olha só, eu fui lá na biomimética, eu dei uma volta, eu fui aqui no Deleuze, 1000 Platôs 4, quando ele fala de devir animal. E quando ele fala de devir animal é interessante, porque ele fala dessa questão política, dessa questão de estar no mundo agregado a outros, né? Nessa questão da multiplicidade. Eu fui, olha onde é que eu fui parar. Por quê? Porque quando a gente pensa olha, eu fui lá no Schopenhauer, quando a gente pensa no animal, a primeira coisa que assim brota nos olhos da gente
é essa ação deles no mundo e como essa ação representa a questão da vontade, né? Hoje de manhã, por exemplo, a minha cachorrinha entrou aqui em casa e de novo fez aquela confusão para lá e para cá e foi comer a comida dos gatos e assim, eu tava pensando nisso, tava pensando assim, gente, ela é pura força de vontade, né? O que ela quer, ela vai, ela pula a cerca, ela invade a casa, ela abriu a porta. Aqui em casa não tem trinco, né? Não tem chave, eu não tenho chave de casa. É só essas portas de correr, assim, que o Marden, meu marido mesmo, que fez. Então, ela coloca o narizinho ali e vai abrindo. Muito bem. E aí eu estava pensando nessa questão que Schopenhauer inaugura, dessa questão da vontade, porque é lá também que Rudolf Steiner vai beber para pensar nessa questão da vontade. Eu fui lá, né? E ele está falando aqui o termo dessa ética, né? Dessa indicação ética, disso que o animal traz tão claro, né? Ele é um fluxo numa direção, né? O que ele faz tem a ver com aquilo que ele sente, com aquilo que ele quer, né? Muito bem. E a gente tem o pensamento que quase sempre quer outra coisa, né? A vontade quer uma coisa, o pensamento quer outra, o sentimento na outra, a gente fica nesse desalinhamento. E eu acho que esse exercício do advento, a gente pesquisando essas nossas instâncias, elas servem para a gente ter esse alinhamento, para a gente ter esse fluxo, né? Essa direção. Enfim. Eu fui num lugar lindo, gente, a Árvore do Conhecimento, do Maturana e Varela. Ele vem trazendo também, né? Ele vem falando também, ele traz a questão do vamos ver se é nesse mesmo. Ele traz aquele exemplo das meninas lobas, né? Das meninas lobas. Ele traz dois exemplos. O primeiro exemplo que ele traz é sobre uma ovelhinha que foi tirada, né? A ovelhinha nasceu. Ai, perdão. A ovelhinha nasceu, foi retirada dos cuidados da ovelha mãe e um pouquinho depois de algumas horas, foi devolvida para a mãe. E aí eles acompanharam essa ovelha. E aí, quando ela já estava maiorzinha, que ela foi para o campo junto com os outros filhotes de ovelha, né, juntos com os outros carneirinhos, ela não brincava igual. Ela não brincava igual. Então, depois repetiram essa experiência várias vezes. E aí perceberam que por ela não ter sido lambida pela mãe, por ela não ter sido cuidada pela mãe ovelha nos primeiros momentinhos de vida, isso afetou a sua capacidade de brincar. Então, assim, é linda a construção do pensamento. Aí ele traz aquela trágica, trágico caso das meninas lobas na Índia, né? E ele fala, quando elas foram encontradas, uma tinha 7, a outra tinha 5, elas agiam como lobos, né? E aí a família que a abrigou, né, no orfanato lá, quis humanizá-las, digamos, entre aspas. Olha a supremacia, né? Claro, a gente entende. E aí elas tinham esse modo lupino de correr, né, nos 4 membros. Uma delas não sobreviveu ao contato com os humanos, a outra sobreviveu até os 10 anos. E aí eles mostram como elas eram completamente integradas a um modo de ser,
né, dos lobos. Isso nos faz pensar nesse nosso devir animal. Como que nós somos completamente integrados naquilo que está ao nosso redor, né? Na nossa experiência social. E aí a gente pensa que se essa experiência social é uma experiência cada vez mais autorizada ao racismo, à homofobia, à discriminação de todo tipo, à truculência, à violência, como que essas crianças que estão agora crescendo viverão? Né? De que maneira uma criança numa escola militarizada, né? Onde as crianças têm que tirar a roupa para serem revistadas, de que maneira esse mundo se constituirá? Né? Então, assim, para a gente pensar o devir animal, que não adianta criar essas redomas, né? Então, recente, não peguei, mas depois eu coloco lá no site. A cientista que virou mãe, ela escreveu um livro, né? Como criar uma criança com amor, não sei bem o título, é mais ou menos assim, em tempos de ódio. Estou falando de devir animal aqui. Você acredita que tem um gatinho que não é meu? Que acabou de aparecer aqui, cinza. Não sei de quem é. Fazendo a maior confusão. Tô vendo daqui da minha coisa, tá em cima da pia. Muito bem. Deixa eu continuar mostrando os livros que tem bastante assunto. Então, assim, por outros lados que eu vi, agora eu só vou citar. Eu fui lá no Tim Ingold, claro, eu sempre vou, só que dessa vez evolução e vida social, né? E fui também no Bruno Latour. E eu ia, mas acabei não indo. Deixa eu ver. Fui também lá no Nietzsche, no Gaia Ciência. Mas aí eu olhei para esses homens todos, né, do século XIX, fiquei olhando para alguns do século XIX, outros do século XX, outros que estão aqui conosco no século XXI. E fiquei olhando para esses homens todos, e praticamente todos eles, até mesmo lá em Marx, né? Todos eles têm essa coisa da supremacia humana. Não tem uma voz, eu busquei, viu, gente? Vocês viram que eu fiz um exercício grande. Eu busquei uma voz que trouxesse para nós uma aproximação, né, dos animais com um espírito mais vegano, digamos assim. Mas não encontrei ainda. Estou caminhando. Eu sei que tem, mas eu ainda não achei. Muito bem. Então, eu quero trazer a planta que se metamorfoseia, né? Agora, essa semana, começa a se metamorfosear em animal. Então, nesse livro que eu mostrei, que é o GA 230, do Rudolf Steiner, ele traz um verso lindo que ele fala assim: olha a planta, ela é a borboleta aprisionada pela terra. Olha a borboleta, ela é a planta liberta pelo cosmos, né? A gente até faz uma dancinha eurítmica com esse verso. E aí ele diz assim, vê se eu separei aqui. Ele diz assim: a lagarta é metamorfoseada nas formações foliares. O casulo é metamorfoseado naquilo que se contrai. Em seguida, aquilo que se desfralda na borboleta, na planta, se desenvolve na flor. Não admira que exista aquela relação íntima entre o mundo da borboleta, dos insetos em geral,
e o mundo vegetal. E eu estou trazendo isso porque eu vou trazer uma outra voz dele aqui, que eu copiei da mesma, na sequência, para a gente pensar, né? Já falei isso da semana passada, mas para a gente pensar um pouco nessa metamorfose, como essas forças da metamorfose, elas podem nos auxiliar, digamos assim, a ir produzindo essa força anímica em nós, né? E como que ao compor o presépio, que é isso que a gente está fazendo aqui, como que ao compor o presépio, a gente exercita essas forças da metamorfose. E se temos crianças pequenas ao redor, né? E a criança pequena vive um devir animal, digamos assim, né? Ela vive inserida no seu ambiente, na sua matilha, ela vai perceber também, né? Que ali no meio do presépio, onde só tinha planta, né, e pedra, vai começar a chegar uns insetos, né? Vai começar a chegar uns insetos. E assim, pode ser desde uma casquinha de cigarra, sabe? Até uma borboleta que a gente achou e colocou ali. Enfim, pode ser tudo. E olha que lindo que Steiner traz para a gente pensar sobre essas forças, né? Na nossa potência artística, que habita essa nossa potência artística, ela habita o reino animal, né? E ele diz assim: como senhores, ele está falando que é uma palestra, né? Como senhores, se ele tivesse hoje, como senhores e senhoras, como as senhoras e os senhores venham, ele falaria assim hoje, né? Pode-se muito bem dizer, o entendimento do mundo não pode surgir de abstrações, né? Ou seja, quando a gente chega ali com tudo pronto no presépio, de modo abstrato, né? Sem que a gente passe por cada um desses elementos, reflita, vivencie, a gente não vai entender as forças que habitam esse presépio, né? Então ele diz, o entendimento do mundo não pode surgir de abstrações. Estas não bastam para chegar ao entendimento, pois aquilo que atua no cosmos é, de fato, a maior das artistas. Olha que interessante, tem até uma nota de rodapé de número 45 que diz que Steiner realmente falou no feminino, a maior das artistas. O cosmo dá feitio a todas essas coisas, segundo leis, que, no mais profundo dos sentidos, também satisfazem o sentido artístico. Nisso ele está juntinho aqui com Schopenhauer. Ninguém consegue entender a borboleta submersa na terra, se não tendo metamorfoseado aquilo que são pensamentos abstratos em sentido artístico. Então, ele está propondo para a gente ultrapassar os pensamentos abstratos, essa montoeira de livros assim, para construir um sentido artístico. Ninguém consegue entender o conteúdo vegetal floral elevado aos ares pela luz e pelas forças cósmicas que se encontra na borboleta, se não consegue colocar os pensamentos abstratos artisticamente em movimento. É o meu desafio sempre. Eu pego esses autores, eu vou neles, mas eu tento transformar isso numa produção de arte, né? E não só arte da cultura material, mas um pensamento mobilizado, que olha esses artistas, mas faça relações com a imanência, com aquilo que está hoje no mundo, com a nossa situação pessoal, social, política, ambiental. Muito bem. É de todo modo algo que nos eleva, né? Novamente a alegria, né? Que nos eleva tremendamente. Contemplar esta profunda afinidade interior das coisas e seres
da natureza. Olha lá, os dois juntinhos. Até já fiz foto deles juntos dessa vez, né? Muito bem. Então, vou falar um pouquinho aqui para a gente descansar. Então, olha só. Quando chegam os animais, lá no domingo, esses grandes vão chegar no domingo, né? Agora vão chegando os insetos, vão perambulando os insetinhos e tal, mas esses vão chegar no domingo. Aqui em casa também, quem chega no domingo é a cegonha, sabe? Ela já vem, às vezes, quando tem, e quando o Uli era menor também, ela já vinha voando pela casa, assim, discretamente, ia pendurando ela por todos os lados. Eu tirei-a, porque depois ela recebe uma fraldinha no bico, né? E um fio vermelho, ó, tá vendo? Que vai estar enrolado, primeiro no bebê, né? No menino Luz. Na criança de Luz. Depois, esse fio vai lá da cegonha, do fio vermelho, da espiritualidade, até o bebezinho lá no berço. E aí eu coloco essa cegonha. Tem gente que coloca a Maria gestando. Claro, cada um na sua, né? Mas eu sou das forças do imaginário, digamos assim, né? Como esse ser alado que nos traz a essa encarnação. Bem, enfim, há controvérsias. Poderia discutir um pouco isso, mas estou contando dessa prática, né? E aí vem os animais tradicionais, né? Aqueles que ali estão. Mas se vocês repararam aqui na TL, o cartazinho, mesmo lá no documento no vídeo que eu vou colocar lá no YouTube dessa nossa conversa, eu fiz uma capa pro YouTube que tem um gatinho. Porque eu vou ser bem sincera, aqui em casa, o animal que mais se sobressai no nosso presépio é justamente quem? É justamente as nossas gatas. Elas adoram, elas sentam ali. Quando elas eram menores, elas caçavam a cegonha que estava voando em cima do presépio, comiam a criança divina. Enfim, estou fazendo aqui, não sei se está dando para ver, essa é uma agulha de feltragem, né? E aqui tem uma lãzinha de carneiro sobre o feltro, e aí eu tô colocando, fixando essa lãzinha de carneiro com a agulha de feltragem para fazer o pelinho da ovelha. Muito bem, gente, já cheguei no meu final aqui. Vou trazer, então, uma voz da Marília Gabriela Lansol, que tem um livro, Amar um Cão. Né? Então, falei de gato, falei de cachorro, falei dos bichos, dos insetos, mas o cão, né? Que em algum livro, Companheiro do Cão, aqui, ó. Me lembra onde? Fala que desde há muitos, acho que é aqui mesmo, aqui, ó. O primeiro bichinho de estimação, um túmulo de 12.000 anos encontrado no norte de Israel, contém um esqueleto de uma mulher de 50 anos ao lado do esqueleto de um filhote de cachorro. O filhote foi enterrado perto da cabeça da mulher. A mão esquerda dela está pousada no cachorro, de maneira que poderia indicar uma conexão emotiva. É claro, outras explicações possíveis. Talvez, por exemplo, que o cachorro fosse um presente para o guardião do mundo seguinte. Mas aí, claro, esse amor pelo cão, né, gente? Maria Gabriela Lansol amava gatos, mas também amava o cão. E ela tinha um cão de nome Jade. E ela fala
de quando ela encontrou esse cachorrinho. Ela encontrou os cachorrinhos em cima de um arbusto chamado medronheiro, que é um arbusto muito comum na Península Ibérica. E aí ela conta esse momento. Eu queria encerrar com isso. Diz ela: houve uma breve hesitação da parte de quem transportava o recém-nascido. O meu cão Jade, há muito tempo, muito, e com grande intensidade, aconteceu durante este tempo breve em que Jade foi deixado suspenso sobre um medronheiro, sem mãe visível, num berço, nem celeste, nem terrestre. No lugar que toda planta acolhe e que o entrega ao medronheiro, sentia sobre si uma incidência animal alada, que nem era verdadeiramente pássaro, nem verdadeiramente quadrúpede. Então, acho assim, de uma potência, né, pensar nesse cachorrinho em cima do medronheiro, né, pousado em cima do arbusto, nem tanto na terra, nem tanto no céu, né? Então, nem alado, nem quadrúpede, a planta sustentando esse animal. É de uma beleza, gente. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá bem? Então, eu volto agora na terça-feira, talvez no segundo... Não, na terça-feira eu volto para contar sobre o último encontro do grupo de estudos Ativismo Delicado. E olha só, a partir na quarta, quinta, sexta, até dia 6 de dezembro, eu vou estar no ar todos os dias aqui. Do dia 18, que é quarta-feira, até o dia 24, eu vou estar falando sobre advento, eu vou trazer esses questionamentos mais aprofundados, assim, do humano, das questões ligadas à estrutura familiar, vou discutir um pouco isso. E, a partir do dia 24, nós vamos fazer as 13 noites sagradas. Dessa vez, o tema vai ser mulher e natureza. E eu vou abrir inscrições semana que vem mesmo para o grupo de estudos. Ainda não sei como eu vou fazer, vou pensar um pouquinho. Deixa eu encerrar o ativismo delicado e a gente pensa. Aí, quem quiser acompanhar o grupo de estudos das 13 noites santas conosco pelo Zoom, vai poder. Tá bom? Então, um grande beijo e eu volto então na terça-feira, meio-dia. Até lá!